Oi, tudo certo por aí? Essa é a primeira aula do nosso curso de biologia e eu estou muito feliz que você está aqui. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais que vão formar a base do nosso conhecimento da biologia. E assim, por mais que você tenha muita intimidade, professora, eu e a biologia aqui, ó, já somos chegados, eu já sei tudo desses conceitos fundamentais, eu te aconselho a não pular essa aula, porque no máximo ela vai servir de revisão para o teu conteúdo, tá? Então, para você fixar mais esses conceitos. Então, não pula essa aula, vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos fundamentais, porque eles vão aparecer em muitas áreas da biologia e entender bem certinho cada um deles é importante para que a gente não se perca lá na frente. Até a imagem que eu uso nessa apresentação, a gente vai aumentando os níveis, a gente vai subindo degraus. Quando a gente faz uma base bem sólida, bem firme, a gente consegue avançar sem ter problemas, tá? Muitas vezes a gente chega lá na frente e tem um conceito que a gente não entendeu bem de base e isso embanana a gente, então, ó, não vamos fazer isso. Vamos começar do começo, vamos fazer tudo certinho, tá certo? E vamos começar sobre os conceitos fundamentais da biologia. Vamos juntos? Então tá, a primeira coisa quando a gente fala de biologia, o que é biologia? É o estudo da vida. Em suas diversas formas, organizações, em seus diferentes níveis, tá? Então eu posso olhar a vida sob diferentes perspectivas e tudo isso faz parte da biologia. Bio significa vida e logos estudo. E isso já é a primeira dica que eu vou te dar aqui. Entender a composição das palavras, como uma palavra é construída, vai te ajudar muito a entender vários termos que se repetem na biologia. Então aqui, ó, saber que bio é vida, saber outras regrinhas de formação de palavras vai te ajudar a construir um vocabulário rico sem precisar decorar as palavras. Quando você olha os pedacinhos, você já supõe o que aquele termo significa. Então, ao longo das aulas, você vai ver que sempre eu vou te apresentar o significado das palavras para que isso te ajude a entender a biologia, né? Para que eu deixe a biologia conversar com você e que você não precise decorar tudo. Certo? Mas e o que é vida? Professora, se biologia estuda vida, o que é vida? Então, gente, vida é um dos conceitos mais difíceis de se fechar. Se eu disser que tem um conceito fechadinho, organizado, que todo mundo concorda, é mentira, tá? Então, para facilitar o nosso estudo, a gente vai dizer que vida é o que um ser vivo tem. Basicamente isso. Então, seres vivos têm vida. E do que é feito um ser vivo? O que é um ser vivo, professora? Um ser vivo é composto basicamente por matéria e energia. A matéria é a composição química desse ser vivo, é o que a gente estuda lá na química, né? A gente estuda a matéria na química. E a energia é algo que atua sobre a matéria e transforma essa matéria, e a gente estuda lá na física. Então a biologia, só para mostrar por A mais B, ó, a biologia surge quando eu junto química e física e surge algo muito mais legal que essas outras duas disciplinas. Quem concorda, respira. Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Do que é feita a matéria dos seres vivos? Ó, a matéria é a carcaça biológica desse ser vivo, é o organismo, tá? E esses seres vivos, eles são formados por blocos de construção. Quais são esses blocos, professora? São elementos químicos, tá? Que a gente vai definir aqui de maneira simples para você lembrar o macetinho do Chomps: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Só que esses elementos químicos, eles não estão soltos, flutuando lá no ser vivo, eles estão conjugados na forma de moléculas. E essas moléculas, quando são formadas, elas são classificadas em compostos inorgânicos, representados pela água e sais minerais, então são bem simples estruturalmente, poucos átomos, não guardam energia. E nós temos os compostos orgânicos, que se você lembrar aí, ó, composto orgânico é aquele que gira em torno do carbono, em torno de cadeias carbônicas, então tem sempre carbono conjugado a hidrogênio, e quando eu formo essas cadeias carbônicas, elas podem se organizar de diferentes formas e gerar carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, que são os compostos orgânicos. Tudo isso a gente vai aprofundar lá mais pra frente. E quando a gente fala de energia, como é que os seres vivos trocam energia? Gente, as trocas de energia, elas são feitas por meio do metabolismo, que é um conjunto de transformações químicas, tá? E os seres vivos, para se manter vivos, organizados, funcionando, eles precisam trocar energia. Mas qual é a forma de energia principal que os seres vivos utilizam? Vocês sabem lá da física que a gente tem diferentes formas de energia. Tem energia de movimento, né, a cinética, tem energia luminosa, tem energia potencial gravitacional, mas aqui, quando eu falo de seres vivos, a principal forma de energia utilizável é a energia química, ou seja, a energia que fica armazenada
entre dois átomos que estabelecem uma interação, uma ligação. Quando átomos se ligam, eles não estão ligados fisicamente, unidos, presos, mas eles estão armazenando uma energia ali entre eles que permite essa união, essa proximidade entre eles. Quando eu quero unir átomos, eu dou energia, quando eu quero separar átomos, eu libero essa energia. Tá? Isso a gente chama de energia química. E as trocas de energia são feitas por meio do metabolismo. Olha lá, metabolismo, transformação. Tá certo? Então, as reações de transformação química, de maneira bem simples, só para a gente iniciar essa conversa, elas podem ser divididas em reações de construção. Então, eu parto de moléculas simples, armazeno energia entre esses átomos, essas substâncias, tá? E formo moléculas mais complexas. Então, eu chamo isso de reação endotérmica, porque entrou energia para que aqueles átomos ficassem ligados. Quando a gente fala de troca de energia, exemplos de reações que constroem moléculas mais complexas, a gente tem a fotossíntese, que constrói usando luz, e a quimiossíntese, que constrói moléculas usando uma fonte inorgânica, vem da quebra de moléculas inorgânicas, em ambientes onde a gente não tem luz, tá certo? As reações químicas, elas podem ainda ser subdivididas em reações de quebra ou degradação. Nesse caso é o oposto, eu tenho moléculas mais complexas e eu quebro esses átomos e vou liberando a energia que estava armazenada entre eles. Então são reações exotérmicas, exo de externo, de mandar para fora essa energia que estava armazenada entre os átomos. Pensando em troca de energia, a gente tem aqui a respiração celular e a fermentação, que são dois processos de liberação de energia na forma de ATP, uma energética dos seres vivos, né? E esses dois processos, um usa oxigênio e outro não, então eles têm rendimentos energéticos diferentes. Mas, independente disso, eles são processos de quebra, degradação, e por isso são classificados como exotérmicos. Aqui só em maior detalhe, lá pra frente a gente vai estudar isso, então não precisa se aprofundar agora, tá bom? Vamos sintetizar, então, quando a gente fala de metabolismo. As reações anabólicas, pensa aí, professora, é difícil lembrar esse monte de termo da biologia. Pensa em anabolizante. O anabolizante, a pessoa fica bombadona, né? Não usem, por favor, gente, é só pra gente dar um exemplo aqui. Quando eu falo de anabolismo, eu estou falando de construção. Quando eu falo de catabolismo, lembra de catabolismo. Catástrofe. O que uma catástrofe faz? Degrada tudo, sai destruindo tudo. Então guarda esses dois nomes para você lembrar, faça associações que te ajudem a lembrar dos termos da biologia. Isso vai facilitar muito o estudo e vai deixar também ele mais legal, mais prazeroso, tá certo? Então, para a gente revisar, resumir, quando eu falo em uma reação anabólica de construção, eu parto de ingredientes simples, moléculas simples, e eu armazeno energia para conseguir ligar energia sob a forma química para conseguir ligar e formar moléculas complexas. Já a reação catabólica lembra de catástrofe, de degradação. Eu vou lá e quebro as ligações entre esses átomos, libero a energia que estava armazenada ali e também libero moléculas mais simples. Beleza? Primeiro degrauzinho da biologia subido com sucesso. Vamos para o segundo? Olha lá. Professora, mas assim, tem vários exemplos de coisas, vamos botar assim, que tem matéria e energia, mas não são seres vivos. Por exemplo, o Sol, ele tem a sua parte de matéria, né? E ele emite energia na forma luminosa, mas ele não é um ser vivo. É porque matéria e energia não são suficientes, tá? A gente precisa de alguns outros critérios quando a gente pensa em um ser vivo. Então, a gente vai fazer um checklist de 6 pontos que precisam ser considerados para que a gente tenha um ser vivo. O primeiro deles, a gente já falou um pouquinho, que é a composição e organização química. Quando a gente olha os seres vivos, a gente vê alguns padrões entre eles. A gente olha um animal, a gente sabe que é um ser vivo. A gente olha uma planta, a gente sabe que é um ser vivo. E o que tem em comum esses seres vivos? Eles têm componentes que se repetem, que é o que a gente falou do Chomps. Só que assim, no exemplo do Chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio e por aí vai. Vamos dizer que eles estão aqui formando essas peças dessa bicicleta. Se esses elementos químicos eles não forem organizados da maneira correta, eu não vou ter um ser vivo. Então não basta ter só a composição feita por Chomps, eu preciso que isso tenha uma organização específica. Por exemplo, tem várias rochas, vários minerais, né, várias rochas que são formadas por todos esses elementos, mas a forma como eles estão organizados não permite a vida. Então não basta a composição, preciso ter organização química também. Quando eu penso no segundo critério, para a formação, para ser considerado um ser vivo, eu tenho organização celular.
Quando a matéria se organiza, a gente tem a unidade funcional e estrutural dos seres vivos, que é chamada de célula. Aqui nesse exemplo nós temos dois tipos básicos de célula, a célula procariótica, mais simples, e a célula eucariótica, cheia de compartimentos internos, né, mais complexa estruturalmente. Independente do tipo de célula, gente, a célula é onde a mágica da vida acontece. E quando eu olho aqui, ó, qualquer que seja o tipo de célula, eu tenho 4 componentes básicos. Eu tenho uma membrana plasmática que delimita o conteúdo dessa célula em relação ao meio. Quando eu passo essa membrana e entro na célula, eu encontro o citoplasma, que é onde eu tenho o quê? Eu tenho um líquido viscoso, gelatinoso, onde as estruturas celulares estão imersas. Para coordenar essa célula, eu tenho o terceiro ingrediente básico, que é o DNA, que é como se fosse um manual de instrução que vai dizer como essa célula precisa funcionar, só que esse DNA é um manual de instrução, ele armazena informações, ele precisa ser lido para que as informações saiam dele e sejam expressas, visíveis, principalmente sob forma de proteínas. E aí, ajudando nessa função de expressão do DNA, a gente tem os ribossomos. Então, independente do tipo de célula que eu esteja falando, os 4 componentes básicos, membrana, citoplasma, DNA e ribossomos, estão presentes em todos os tipos celulares. Quando a gente olha o terceiro ponto para ser considerado um ser vivo é o metabolismo próprio. Então, a gente falou ali antes de anabolismo, catabolismo, né, que formam o metabolismo. Um ser vivo, ele precisa conseguir fazer nas suas células, ele precisa conseguir metabolizar matéria, transformar quimicamente matéria de maneira independente. Ele não pode depender de que outros façam para ele, como, por exemplo, o vírus. O vírus, na linha mais clássica da biologia, ele não é considerado um ser vivo porque ele não tem organização celular, porque ele não tem metabolismo próprio. Então, ele precisa parasitar uma célula, escravizar ela para que ela trabalhe para esse vírus, para que gere mais cópias dele mesmo. Então, por não ter um metabolismo próprio, ele não é considerado ser vivo nessa linha mais clássica, certo? Quando a gente fala do quarto ponto para ser considerado ser vivo, nós temos reações a estímulos ambientais. Gente, os seres vivos, eles são capazes de perceber o ambiente onde eles estão e reagir a esses estímulos. Sempre que um estímulo tira o organismo do equilíbrio, o ser vivo, ele vai fazer o quê? Ele vai responder fisiologicamente a esses estímulos. Olha esse exemplo aqui que a gente tem, um dia ensolarado, né, que parece estar quente. Nós temos aqui uma sombra, uma linha de sombra feita por um poste e os pombinhos lá, ó, tudo enfileiradinho. Por quê? Porque se eles ficarem ali naquele calorão, o corpo deles sai do equilíbrio e isso desestabiliza o sistema deles. Então, eles procuram um conforto fisiológico ali nessa sombra. E outro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito de homeostase, que é o equilíbrio dinâmico. Por exemplo, agora eu tô gravando essa aula aqui, eu tô numa sala aqui que tá com 22 graus. Tá frio pra mim, tá? Eu sou friorenta, tá frio. E aí, quando você pega, se pudesse pegar na minha mão tá gelada, meus pés estão gelados, tá? A tendência é que eu produza mais urina, porque mais xixi, porque o meu sangue ele vai circular preferencialmente aqui nessa região dos órgãos vitais, nesse eixo central do corpo, justamente para manter aquecidas essas estruturas, né? E assim, aqui dentro, esse é o meu equilíbrio fisiológico, dado o ambiente, que é frio. Se eu sair ali, eu moro num lugar quente, a temperatura tá no mínimo uns 30 graus ali fora, e eu vou ter outra resposta fisiológica, tá? Só de atravessar uma porta. Eu vou ter um ambiente mais quente, então minha pele vai ficar mais avermelhada, eu posso começar a suar, eu vou produzir menos urina, justamente porque eu tô perdendo água na forma líquida, certo? Eu vou sentir mais sede. Então, é só atravessar uma porta para ambientes diferentes que o equilíbrio muda, que o meu organismo muda o seu equilíbrio. A gente chama isso de homeostase e os seres vivos são capazes de fazer isso, certo? Quinto critério para ser considerado como um ser vivo, a reprodução. Os seres vivos têm que formar mais de si mesmos, têm que gerar descendentes. A vida não basta a vida existir, ela tem que continuar ao longo do tempo. E a vida continua por meio da reprodução. Os dois tipos básicos de reprodução que nós temos aqui são reprodução sexuada e assexuada. Esse primeiro exemplo é o quê? Me conta aí. Isso, acertou, reprodução assexuada. Aqui eu tenho uma planária, que é um verme de corpo achatado, simpático, que não faz mal a ninguém, não causa doença, tá? E quando a gente olha aqui, ó, um pedacinho da planária é fragmentado e gera um outro indivíduo, um clone aqui. Como é que eu chamo essa reprodução? Assexuada. Por quê, professora? Porque ela não envolveu células especializadas na reprodução. Foi um pedacinho do ser vivo que gerou outro. Quais são as vantagens e as desvantagens dessa reprodução?
A reprodução assexuada, ela pode gerar uma grande quantidade de indivíduos num curto espaço de tempo, tá? Ela não necessita de encontrar parceiros biológicos, o que também demanda tempo, só que tem a desvantagem, né? Nada 100%, né, gente? Quando a gente pensa na desvantagem, seria o quê? A baixa variabilidade genética. Esses seres vivos são clones, são cópias uns dos outros, certo? Então, a gente tem uma desvantagem biológica aí. Já nesse outro exemplo, veja aqui, ó, entre os parentais, que são os indivíduos que estão se reproduzindo, rainha e zangão, pegando o exemplo das abelhas, e a próxima geração, eu tenho a passagem por um estágio celular intermediário, por células especializadas na reprodução, que são chamadas de gametas. As produzidas pela fêmea são os óvulos e as produzidas pelo zangão são o espermatozoide. E essas células se misturam, ó, sofrem um processo de fecundação, de união. O DNA contido nelas se mistura e gera novos indivíduos. Ó, só para você ver, o nome dessa reprodução é chamada de sexuada. Por quê? Porque ela envolve gametas, ela envolve células especializadas nesse tipo de reprodução. Nesse exemplo aqui, ó, quando a gente tem a fecundação óvulo-espermatozoide, a gente pode formar ou operário ou rainha, e não tem a ver com DNA, tem a ver com fator ambiental, que é o tipo de alimento que essas fêmeas recebem. Então a operária recebe mel, e a pobre da rainha, coitada, recebe geleia real, que fica maceta, e hiperfértil, fica ovulando a vida inteira. A gente fala, né, rainha, oi professora, rainha, uau, que glamour, né? E a pobre coitada é só uma escrava sexual que passa a vida inteira ovulando, tá? Que faz a função reprodutiva da colmeia. Quando a gente olha aqui no caso da rainha, os óvulos que não são fecundados por espermatozoides, eles formam os zangões, sexo masculino. Então, os zangões, eles só têm um conjunto cromossômico, eles são haploides, tá? E eles são literalmente, em termos mais claros impossíveis, filhos da mãe, filhos só da mãe. É um tipo de reprodução especial que a gente chama de partenogênese, tá certo? Mas por envolver células aqui especializadas nessa função, a gente tem aqui exemplo de reprodução sexuada. E fica atento, viu? Eu não preciso necessariamente ter dois organismos separados para ter reprodução sexuada, eu não preciso ter cópula, contato físico, não, nada disso é necessário, apesar de ser comum, tá? O que eu preciso é ter células especializadas nessa função, que é o gameta. Misturou o DNA que está no gameta, é reprodução sexuada. Vamos continuar aqui. Só de curiosidade, se eu te perguntar, falando de reprodução, a gente tem a matemática ancestral na biologia, que vai prever quantos indivíduos vieram antes de você. Se eu te perguntar 5 gerações antes de você, assim, uns 100, 130 anos atrás, quantas pessoas precisaram se reproduzir para que você estivesse aqui hoje? Como é que você ia me responder? Ó, pensando que nós somos humanos e que para a reprodução sexuada acontecer a gente precisa de 2 indivíduos separados, então para cada vez que eu junto 2, eu formo 1. Então, quando eu quero subir nas gerações, eu tenho que fazer um exponencial de base 2, e o expoente vai ser o número de gerações que eu quero. Então, 2 indivíduos, uma geração acima de você, 2 pais. Quando eu penso que eu preciso de 2 indivíduos para gerar mais um, a 2 gerações acima de você, 4 avós. E assim a gente vai. A 5 gerações, a gente precisaria então de 32 pessoas para gerar você hoje aqui, e a 10 gerações, 1024 pessoas, e você tem DNA de todas essas pessoas, pedacinhos, trechos desse DNA que foram se recombinando ao longo do tempo. Isso é muito importante porque a gente vai falar disso agora, variabilidade genética. Nós somos mosaicos genéticos de quem veio antes da gente, tá? E a vida, para ela continuar existindo, ela precisa de variabilidade, porque se os seres forem todos iguais, algo que mata um ou que prejudica um, prejudica todos, e assim a vida ela seria muito frágil, ela se extinguiria facilmente. Então a variabilidade genética gerada por mutação, por reprodução sexuada, ela traz novas formas, novas possibilidades de vida, e quando eu tenho variabilidade, eu tenho mais chance de que as espécies continuem existindo, mesmo que o ambiente mude, tá? Então variabilidade genética e evolução são outro critério para definir um ser como vivo. E, gente, quando a gente fala de evolução, evolução é mudança ao longo do tempo. E a vida, por ser variável, ela muda. É só você pensar, você é igual aos seus pais? Não é. Não é igual aos seus avós? Não. E quando a gente pensa, desde que a vida surgiu até hoje, a vida mudou demais. A gente chama isso de evolução. E a vida só muda graças à variabilidade genética, tá certo? Então, quando a gente olha aqui, ó, numa reprodução, a gente vai gerando variabilidade. Quanto mais o tempo passa, mais formas, variantes genéticas são acumuladas, e isso é importante para que a vida continue existindo ao longo do tempo, tá certo?
Olha um exemplo bem prático aqui para a gente entender evolução e variabilidade genética. Aqui nós temos um exemplo, vamos dizer que de uma infecção bacteriana. Você comeu aquele salgado meio passado, que estava meio azedo, ficou com uma infecção gastrointestinal, aquela diarreia, aquele vômito maravilhoso, tá? E quando a gente vai analisar aquela população de bactérias que está ali causando a doença, elas não são todas iguais. Elas têm uma variabilidade genética entre elas. E vamos dizer que essa variabilidade é quanto ao nível de resistência a antibióticos. Porque você vai tratar, né? E quando você começar a tratar, o que vai acontecer aqui, ó? As amarelinhas são menos resistentes e quanto mais vai ficando escuro, são mais resistentes ao antibiótico. Vamos dizer que você tem que tomar um antibiótico por 7 dias, tá? De 12 em 12 horas. Aí você começou a tomar 1, 2, 3 dias e você se sentiu melhor, porque você já matou a maior parte das bactérias menos resistentes. Aí você pensa, tô bem já, tô de boa, vou parar de tomar. Grande erro. Se você parar de tomar, o que vai acontecer? Você vai ter matado as bactérias menos resistentes, as mais clarinhas aqui dessa população, e vai ter ficado só as mais resistentes. Não porque elas se transformaram em resistentes, mas porque elas não morreram com aquela quantidade de antibiótico, com aquele período de tratamento, certo? E se elas ficarem ali remanescentes, o que elas vão fazer? O que a vida faz? Se reproduz, vai gerar mais de si mesmo, e no final eu vou ter uma população resistente, muito mais resistente do que se eu comparasse a infecção original, tá? E isso vai fazer com que você precise usar um antibiótico mais forte, mudar a estratégia de tratamento. Então, assim, gente, esse exemplo da superbactéria é um exemplo visível da importância da variabilidade genética e da evolução para os seres vivos, tá certo? Subimos mais um degrauzinho, estamos de boa aí, tudo certo? Vamos para o nosso terceiro degrau no estudo da biologia, nos conceitos fundamentais. Vamos ver como a vida se organiza, quais são os níveis de organização dos seres vivos. E vamos dar uma olhadinha nos níveis hierárquicos. É tipo assim, peguei um ser vivo, dei um mega zoom nele, o que eu vou encontrar de menor unidade ali? Eu tenho os átomos, que seriam aqui os elementos químicos, os chomps, que a gente já falou 500 vezes nessa aula, né? Esses átomos se organizam, tá? E formam moléculas, que aqui nós temos os compostos orgânicos e os inorgânicos. Essas moléculas vão se agrupando e formando estruturas celulares, como por exemplo os organoides, que são compartimentos, estruturas celulares que fazem uma função específica. Quando eu junto essas organelas, esses organoides, eu formo uma célula, certo? E a célula é onde a mágica da vida acontece. Eu digo que faz assim, estouro da vida. É aqui onde a vida começa, tá? Antes disso, a vida não é estável, ela não consegue se manter. É na célula a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Inclusive, gente, a célula é tão completinha que tem seres vivos que só tem uma e são considerados como seres vivos, porque eles funcionam perfeitamente. Tá? Em quem tem mais de uma célula, essas células podem formar tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam um organismo. Se a gente quiser olhar níveis a mais de complexidade, além de organismo, que a gente parou aqui naquela outra imagem, a gente pode olhar os níveis ecológicos de organização da vida. Quando eu junto organismos de uma mesma espécie, eu tenho uma população. Então, indivíduos que conseguem se reproduzir entre si, misturar DNA e gerar indivíduos férteis nas próximas gerações são de uma mesma espécie e formam uma população. Agora, quando eu penso na vida como um todo, geralmente eu tenho várias espécies no mesmo ambiente. Por exemplo, aí na sua casa, se tiver você, um cachorro, um gato, uma planta ou qualquer indivíduo de uma outra espécie, vocês já são um exemplo de comunidade, porque eu tenho mais de uma espécie sendo considerada. Já quando eu falo de ecossistema, eu estou considerando as comunidades, ou seja, os fatores vivos e os fatores não vivos que interagem com essa comunidade. Exemplo de fatores não vivos ou abióticos, nós temos quem? Luz, temperatura, umidade, são fatores que afetam diretamente a vida, tá? E quando eu junto todos os ecossistemas possíveis do planeta Terra, eu tenho o que a gente chama de biosfera. Olha que eu falei para vocês da construção da palavra. Bio, vida, esfera, o formato do planeta Terra. Você não me venha com o negócio de terra plana aqui que eu taco esse controle na cabeça. Mentira, não taco não, tá? Mas falando sério, gente, esfera é o formato do planeta Terra, tá? E biosfera seria toda a camada habitável do planeta Terra, ou seja, lado mais alto, o ponto mais alto da atmosfera onde uma ave consegue voar, sobreviver até a profundeza oceânica, a profundeza da profundeza, tá? Onde eu tenho formas de vida, toda essa faixa de quilômetros que permite a vida no planeta é chamada de biosfera. E ela é um conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Beleza? Subimos mais um degrauzinho, estão de boa, respira fundo, ó, dá aquela estaladinha no pescoço e vamos continuar.
Agora vamos falar de termos fundamentais. Eu brinco que termos fundamentais da biologia, gente, eu sei que você já ouviu 1000 vezes eles, mas vamos ver de novo. A gente está construindo nossa base, tá? E eu falo que é tipo a gente ir no Subway. A gente vai no Subway. Subway me patrocina, tá? Olha lá, quando a gente vai no Subway, a gente escolhe primeiro um pão, depois a gente vai botando os acompanhamentos, depois a gente embala e pronto, tá pronto o nosso sanduíche. Esse aqui seria o sanduíche da vida. Quando a gente vai formar um ser vivo, qual é o passo a passo que a gente precisa? Um ser vivo ele é feito de células. Então, o primeiro ponto para definir um ser vivo é qual tipo de célula ele tem. Segundo, quantas células esse organismo vai ter? Terceiro, qual é a forma de nutrição, como essa célula vai continuar viva e se essa forma de nutrição vai envolver uso de oxigênio ou não. Então, vamos lá. Pensando em tipos de células. Nós temos 2 tipos básicos de célula e aqui outra dica para construção de palavras, ó. Célula procariótica e eucariótica. Vocês vejam que elas têm um bom pedaço da palavra iguais, cariótica, cariótica. Cário vem de núcleo, que seria a central de comando da célula. Na célula procariótica, pro vem de antes, cário, núcleo. Eu não tenho um núcleo delimitado, ou seja, o material genético, o DNA, ele está disperso no citoplasma, não está envolvido por membrana, não está delimitado. Ele forma uma região chamada de nucleóide. Já numa célula eucariótica, ó, eu significa verdadeiro, olha que profundo. Tá? Na célula eucariótica eu tenho um núcleo delimitado, tá? Eu tenho um núcleo compartimentalizado, certo? Então o DNA está dentro de um compartimento específico da célula, que é o núcleo. Outras questões aqui, gente, a célula procariótica tende a ser muito simples estruturalmente comparado a uma célula eucariótica. Ela tem um tamanho reduzido também, tá? E ela é representada principalmente por bactérias e todo mundo que tiver bactéria no nome. Então, bactérias, arqueobactérias, cianobactérias, certo? E já as células eucarióticas são muito mais complexas porque elas são cheias de compartimentos internos, então tem várias membranas internas dividindo essas células em partes específicas e cada parte faz uma função, tá? Olha só o exemplo que a gente tem aqui. A gente tem os animais, as plantas, os fungos, as algas, os protozoários, tá? Então a maior parte da diversidade da vida tem um tipo de célula chamada eucariótica. Se a gente fosse fazer uma analogia para ficar mais simples esse estudo, a gente ia dizer que a célula procariótica não tem compartimentos internos, inclusive não tem um núcleo delimitado. É como se fosse uma kitnet, tá tudo lá dentro do mesmo cômodo, mas funciona, tá? E uma célula eucariótica seria como uma casa cheia de compartimentos, paredes, dividindo os cômodos. Em cada cômodo eu tenho uma função específica. E aí, professora, qual que é a melhor, qual que é a pior? Não existe isso de melhor e pior. Tá? As duas estratégias funcionam, tá muito bem, obrigada. E é isso, se essas formas sobrevivem e conseguem se reproduzir, elas, né, passaram o filtro de seleção natural e são boas o suficiente, certo? E agora em relação à quantidade de células, escolhemos o tipo de célula, vamos falar da quantidade. Se o ser só tem uma célula, ele é unicelular. Se ele tem várias células, ele pode ser multi ou pluricelular. Olha, se eles são uma célula só, nós temos exemplo as bactérias, né, que são os organismos procariontes, então todas as bactérias são unicelulares, tá? Não existe bactéria pluricelular. Nós temos aqui também protozoários, por exemplo, que causam malária, tá? Causa doença de Chagas. Temos aqui fungos e algas unicelulares nesse grupo. Fungos unicelulares é aquele que faz o pão, processo de fermentação alcoólica, é uma levedura, um fungo unicelular. As algas unicelulares são, por exemplo, fitoplâncton, que constituem a base da cadeia alimentar nos ambientes aquáticos, certo? E eu trouxe aqui várias formas corporais e estruturais de bactérias, só para te mostrar que as células, elas não precisam ter um formato básico padrão, elas podem ter diferentes apresentações, tá? Então pode ser muito diversificada a forma e a função dessas células. Agora, quando os seres são formados por várias células, eles podem ser multi ou pluricelulares. Tem autores que não fazem distinção e usam como sinônimos esses dois termos. Tudo bem, mas tem autores que fazem. Eles vão dizer que os multicelulares têm várias células, mas essas células não formam tecidos, ou seja, não dão um salto de complexidade. E quando eu falo de um pluricelular, essas células formam tecidos, ou seja, elas se diferenciam em estruturas cada vez mais complexas, cada uma com uma função. Olha exemplos de seres multicelulares. Nós temos fungos e algas, tinha os unicelulares, mas também tem os multicelulares. Olha esse exemplo aqui, dessa alga. Cada negocinho desse aqui, cada retângulozinho desse é uma célula. E a gente olha, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, são filamentos longos com células iguais, eu não tenho uma diferenciação em tecidos. Isso serve para os fungos também, que tem as hifas, tá? Que também são assim.
Agora, quando eu olho um ser pluricelular, para quem faz essa distinção, nós temos as plantas e os animais. Olha, se eu pegar uma folhinha, fizer um corte histológico e jogar no microscópio para analisar. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho diferentes grupos de células, cada uma com uma forma e uma função. Por exemplo, epiderme faz revestimento, parênquima participa da fotossíntese, xilema e floema, condução de seiva bruta e seiva elaborada. E para cada função que um tecido faz, eu tenho uma forma diferente de célula. Tá? Então, eu tenho um salto de complexidade estrutural aí que nos seres multicelulares não acontece. A mesma coisa serve para os animais, tá? Para um sapo, que é um animal pra gente, que é animal, quando a gente olha o nosso corpo, ele é formado por vários tecidos, órgãos, sistemas, tá? Então eu tenho diferentes células fazendo diferentes funções ali. Distinção entre essas células. Beleza, professora? E em termos de nutrição, o que nós temos aqui? Um ser vivo, para se manter vivo, ele vai precisar de matéria e energia. A forma como ele obtém essa matéria e energia vai classificar ele em autótrofo ou heterótrofo. Olha lá a construção da palavra de novo, atenção. Trófo significa alimento, nutrição. Um ser autótrofo, autopróprio. Ele tem a capacidade de se nutrir sem depender de outro ser vivo, tá? Por isso que ele é chamado de produtor. É como se ele produzisse o próprio alimento. E o ser heterótrofo é heterodiferente. Ele precisa pegar a fonte de alimento dele, não dele mesmo, porque ele não é capaz de produzir, mas sim de um outro ser vivo. Por isso que ele é chamado de consumidor. Então, o ser autótrofo obtém matéria e energia a partir de uma fonte não viva. Exemplo, a fotossíntese, né? Uma planta, uma alga, uma cianobactéria pega gás carbônico do ar, água do solo e pega a luz, que é uma fonte de energia, transforma água e gás carbônico em açúcares, matéria orgânica, tá? E não precisou de outro ser vivo fazendo isso. Ele mesmo foi capaz de fazer todo o processo pegando matéria inorgânica do meio. Então, a gente diz que os seres autótrofos produzem matéria orgânica, complexa, viva, a partir de matéria inorgânica capturada do meio. Quem faz isso? Organismos que fazem fotossíntese, por exemplo, plantas, algas, cianobactérias, e organismos que fazem quimiossíntese, como algumas bactérias e arqueobactérias. Já nos heterótrofos, eles obtêm matéria e energia a partir de outro ser vivo. Então, gente, um ser heterótrofo, heterodiferente, ele precisa que outro ser vivo tenha feito serviço para ele antes, porque ele não consegue fazer, ele não tem maquinaria biológica para fazer isso. Por isso que ele é chamado de consumidor, porque ele não produz a própria matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, ele pega de alguém que já produziu. Aí você pode levantar a mão assim, professora, mais um animal que se alimenta de outro, um carnívoro. Ele não está dependendo de um ser autótrofo. Tá sim. Se você pegar a cadeia alimentar, um animal que se alimentou de outro, em algum momento, esse animal que serviu de alimento ou outro que veio antes se alimentou de um produtor, de um autótrofo. Então, tá, a gente só começa o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas com um ser autótrofo. Quem vier depois se alimentando deles é heterótrofo. Quem são exemplos desses aqui? Os organismos consumidores, como animais protozoários, tá? Que se alimentam de outros seres vivos, e organismos decompositores. Gente, importante, tá? Organismos consumidores, eles podem se alimentar do ser vivo ou de produtos gerados por esses seres vivos, tá? E organismos decompositores, que eles fazem uma estratégia um pouquinho diferente. Eles pegam matéria orgânica, que já foi de um ser vivo, tá? Que agora está morta, e eles decompõem, eles degradam essa matéria. E nessa degradação, eles liberam energia. De qualquer forma, eles obtiveram energia a partir de outro ser vivo ou de um produto de um outro ser vivo, tá? Então, são heterótrofos. Muita atenção aqui para os fungos. Os fungos caem muito no vestibular como seres autótrofos, produtores, que fazem fotossíntese, que têm clorofila. Errado. Fungos são seres heterótrofos, beleza? Muito cuidado com isso. E pra gente treinar um pouquinho, olha essa questão aqui, ó. São afirmações sobre os seres vivos, quanto à obtenção do alimento. Os seres heterotróficos têm capacidade de sintetizar seu próprio alimento, pois realizam fotossíntese. Certo ou errado? Isso aí, errado. Quem tem capacidade de sintetizar o próprio alimento é autopróprio, né? Autótrofo. Nesse caso aqui, heterotrófico precisa de um outro ser vivo. 2. Os seres autotróficos obtêm matéria orgânica a partir de energia luminosa e moléculas simples. Perfeito. Se eu estiver falando do ser fotoautotrófico, que faz fotossíntese, tá certinho. E os seres heterotróficos dependem dos autotróficos. Certinho. Mesmo que ele não se alimente diretamente de um ser autotrófico, em algum momento o fluxo de energia e matéria começou num ser autotrófico. Então, assim,
Seja de maneira direta ou indireta, um ser heterotrófico depende sim de um produtor ou um ser autótrofo. Então a resposta certa ficou ali, ó, letra A, 2 e 3. E para a gente se encaminhar para o fim da nossa aula, nossa última conversa vai ser sobre o uso de gás oxigênio no processo de obtenção de energia. Aqui, gente, os aeróbios são os que utilizam gás oxigênio O2 em reações de liberação de energia e os anaeróbios não utilizam. Lembra aí, ó, quando a gente fala de aer, lembra do ar, que é onde está o gás oxigênio. Também pode estar na água, mas lembra do ar, que é mais comum, tá? Os aeróbios usam, os anaeróbios não usam. E eles podem ou não tolerar a sua presença. Gente, o negócio do gás oxigênio é babado. Na próxima aula a gente vai falar que o gás oxigênio é tipo um veneno necessário, mas é spoiler só, não vou entrar em detalhe agora não, só na próxima aula, tá? Se a gente fosse olhar aqui, ó, num experimento para definir se um ser vivo usa ou não gás oxigênio, ó, eu tenho tubinhos, eu tenho bactérias aqui, e eu tenho gás oxigênio se difundindo nessa direção. Nesse tubo 1, vocês vejam, tem uma lâminazinha aqui de líquido da água e eu tenho todas as bactérias concentradas nessa lâmina, ou seja, estão dependendo do oxigênio que está no ar aqui para sobreviver. Então, são aeróbios obrigatórios, não sobrevivem na ausência de oxigênio, tipo a gente, tá? Olha nesse outro exemplo, aqui a laminazinha da água limpa e aqui embaixo todo mundo afastado do gás oxigênio que está aqui no tubo. São organismos anaeróbios estritos, ou seja, eles não toleram a presença de oxigênio. Para eles, o oxigênio, olha o nome, oxigênio, gênio da oxidação. Ele oxida, destrói estruturas e eles não conseguem lidar com a presença do oxigênio. Nesse 3 e nesse 4, ó, são bem parecidos, são exemplos de organismos que podem ou não usar oxigênio, que é aeróbio facultativo, então, na presença de oxigênio usa, mas se não tem também, tem outras estratégias, tá? E nesse 4, que é bem parecido com o 3, nós temos organismos que não usam gás oxigênio, mas toleram sua presença, ou seja, não incorporaram no seu metabolismo, mas que para eles se tá ali ou não, tá? Tanto faz. Beleza, minha gente? E com isso, olha lá, mais uma mãozinha, a gente escalou, chegamos no final da nossa aula, parabéns por ter chegado até aqui. A minha dica é que você anote os principais termos que você viu nessa aula num caderninho e monte um biodicionário, o dicionário da vida. E aí, cada aula que você vai pegando um terminho novo, né, você vai lá, anota no seu dicionário e conceitua da forma que você vai lembrar, que você entende. Beleza? E aí no final do nosso curso você vai ter um dicionário montado e isso vai te ajudar a fixar conceitos importantes para que você alcance seu sucesso. Tá certo, gente? Então é isso aí. Obrigada pela atenção e eu te vejo na próxima aula. Até mais!